Todos nós queremos viver o novo de Deus, mas o que estamos fazendo para conseguir isso? Se você se sente estagnado, a primeira coisa que você tem que pensar a respeito é sobre a mudança. Você nunca vai conseguir viver o novo se você não se permitir ser transformado ou ser mudado pelo Senhor. Na passagem de Juízes, no capítulo 6, do versículo 25 ao 28, um homem chamado Gideão é chamado por Deus como juiz para libertar o povo de Israel do poder dos midianitas. E uma noite o Senhor mandou que Gideão destruísse o altar de Baal e derrubasse o poste de Aserá e depois fizesse o altar para o Senhor. E uma coisa que eu preciso te perguntar é como viver o novo de Deus com um altar idólatra ainda de pé. Você precisa derrubar altares antigos. Mas quais são esses altares? O que você está precisando derrubar? Eu vou trazer alguns tópicos que podem te auxiliar nisso. O primeiro tópico é: tome uma decisão. Não adianta querer mudar de vida se você não toma uma decisão. Você está muito enganado se você acha que Deus precisa decidir tudo a respeito da sua vida. Deus precisa fazer tudo. Na realidade, não. Deus cuida de você, Deus conhece suas necessidades, Deus tem o controle sobre sua vida, mas tem certas coisas que é você que tem que decidir, que é você que tem que agir. Um exemplo simples é algo que acontece muito. Você sabe que você precisa diminuir seu tempo de tela nas redes sociais, mas quem tem que diminuir esse tempo é você. Deus não vai enviar um anjo para pegar seu celular e bloquear seu Instagram, seu TikTok. Não, isso não vai acontecer. Quem tem que tomar a decisão de mudar é você. Assim como Ruth, que decidiu continuar com a sogra dela e teve a vida transformada. Assim como Esther, que tomou a decisão de agir em favor do povo e no fim trouxe libertação e justiça para o povo de Israel. Assim como Davi, que decidiu se levantar contra Golias, confiando em Deus, e no final Golias foi derrotado, Golias foi derrubado. Então, na realidade, tem certas coisas na sua vida, certas situações que é você que tem que resolver. É você que tem que dar o primeiro passo, é você que tem que agir. Às vezes, você tem até a noção de que aquele projeto, aquilo que você está pensando, ou aquilo que você está querendo fazer para melhorar, é da vontade de Deus, mas você simplesmente não decide, você simplesmente não age. E é por isso que as coisas não estão acontecendo na sua vida. Você tem que agir. Então, tome uma decisão hoje. E o segundo tópico é: renuncie o que for necessário. Eu vou destrinchar esse tópico em alguns outros pequenininhos para vocês entenderem melhor. Primeira coisa, a primeira renúncia é a renúncia do mundo. Você precisa renunciar às coisas mundanas, porque as coisas mundanas não provêm de Deus e no final não vai te levar a lugar nenhum. No final, as coisas mundanas, elas não vão te amadurecer espiritualmente. No final, as coisas mundanas, elas não te levam para o crescimento. Vamos ler primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 15 ao 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O segundo tipo de renúncia é a renúncia da carne, dos seus desejos carnais. Por quê? Porque o espírito e a carne entram em conflito. Eles são totalmente opostos. Então você tem que decidir: ou você vai seguir seus desejos carnais, ou você vai viver no espírito. Você vai ter que escolher. Não adianta ficar entre um e outro, ou no muro, achando que está desenvolvendo alguma coisa, que algo na sua vida está sendo transformado, que não está. Para você ser transformada de verdade e viver o novo, você precisa viver a vida no Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne,
Pois a carne deseja o que é contra o espírito o que é contra a carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E o terceiro e último tipo de renúncia que eu trouxe é a renúncia do pecado. Gente, não tem como você querer viver novo se você aceitar continuar vivendo no pecado. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E você ainda quer continuar no pecado? Você ainda quer continuar na sujeira do pecado? Por isso que sua vida espiritual não avança. Eu não estou dizendo que, mas eu luto. É isso. É necessário lutar todos os dias. Mas existe uma diferença entre a pessoa que luta e às vezes cai, mas ela luta sempre para vencer as tentações, os desejos da carne, o pecado. Mas existe a diferença da pessoa que ela se acomodou. Então, renuncie seus pecados. Sempre renuncie. Porque, gente, tá lá, em Provérbios capítulo 24, versículo 16, que mesmo que o justo caia 7 vezes, ele ainda vai se levantar. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Mas não deixe de renunciar seus pecados, porque senão você não vai evoluir espiritualmente e nem se desenvolver em Cristo Jesus. Então você precisa renunciar todos os dias. E o terceiro e último tópico deste vídeo é: se afaste de pessoas que não te agregam em nada. Em 2 Timóteo, capítulo 3, logo nos primeiros versículos, Paulo faz uma lista para Timóteo do tipo de pessoa que ele deveria se afastar. Por que isso? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então são tipos de pessoas que só vão te influenciar negativamente. Só vão corromper o seu eu, elas não vão te levar para lugar nenhum, elas não vão te ajudar para nada. Na verdade, elas estão atrasando a sua vida, atrasando o seu desenvolvimento, o seu relacionamento com Deus, e às vezes você está achando que é algo normal, e não é. Tem certas pessoas que você precisa se afastar. Então, se Deus está te pedindo, isso também é um tipo de renúncia, está te pedindo para renunciar a uma amizade, renunciar a alguém, faça isso. É doloroso, mas faça isso, porque o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Porque o Senhor sabe que aquela pessoa é que está te atrapalhando. Por fim, gente, recapitulando tudo, são 3 passos que você precisa tomar na sua vida para viver o novo de Deus. O primeiro deles é tomar uma decisão, o segundo, renunciar, e o terceiro, se afastar. A primeira coisa que Gideão teve que fazer antes de realizar a obra para a qual ele foi chamado foi derrubar os altares antigos, e depois ele construiu um altar para Deus. Então você precisa derrubar os altares antigos de sua vida. Você precisa tirar as coisas velhas de sua vida para conseguir viver o novo de Deus. Então, gente, este foi o vídeo. Espero que tenha edificado muito a vida de vocês. E tchau, tchau!